Na figura abaixo, tem-se o gráfico da função do primeiro grau, definida por y igual a x mais b. O valor de a sobre b é igual a quanto? Então, ele deu aí o gráfico, né? Deu os pontos aí no gráfico, e a gente tem que descobrir qual é a lei de formação dessa função para descobrir quem é o a e o b e dividir um pelo outro, tá? Basicamente isso. Então, aqui eu tenho uma função, posso escrever como f de x ou y, tá? Tanto faz. Então, eu tenho aqui o ax mais b. E como eu tenho aqui dois pontos, esse ponto aqui do menos 2, ele tem coordenadas menos 2 e 0, que é a coordenada x, que é menos 2, e o y, que é 0. E esse outro ponto aqui, que tem coordenada x igual a 0 e coordenada y igual a 3, tá? Aqui, né, para a gente não cair num sistema que dá um pouco mais de trabalho, a gente vai usar aquela definição de que o ponto que corta o eixo y já é a nosso coeficiente b, certo? O nosso coeficiente linear, tá? Então, aqui a gente já sabe que a nossa função vai ter o b igual a 3, certo? Isso já ajuda a gente em quesito aí de contas, tá? Já ajuda bastante. Por quê? Porque agora eu só vou aplicar esse nosso segundo ponto na função, certo? Quando eu escrevo menos 2 e 0, isso quer dizer que o x é menos 2 e o y é 0. Ou nesse caso, né, como a gente está trabalhando aí com função, o f de x é igual a 0. Ainda mais o f de menos 2 é igual a 0. Então, aqui eu vou calcular o f de menos 2, que vai ser o a vezes, no lugar do x, coloco menos 2, mais 3, e isso é igual a 0, tá? É o famoso zero da função, tá? Ou raiz da função. Beleza? Então, sempre quando a gente tem um ponto no gráfico, que a gente sabe aí as duas coordenadas, a gente vai pegar a coordenada x, troca no x, e o valor do y é o valor de f naquela função, tá? Então, aqui eu vou ter a vezes menos 2, menos 2a, mais 3 igual a 0. Então, menos 2a igual a menos 3, certo? Passei o menos 3 para o outro lado. E vou passar esse menos 2 dividindo. Então, a igual a menos 3 sobre menos 2. E aqui, menos com menos, certo? Vai dar mais. Então, o coeficiente a é igual a 3 sobre 2, certo? Feito isso, a gente já sabe o valor de a e já sabe o valor de b. Então, eu já vou poder responder aqui a pergunta do problema, que é quem é o a sobre b. E quem é o a sobre b? O a a gente acabou de ver. 3 sobre 2, né? Tá aqui escondido, eu tô na frente. Deixa eu puxar um pouco para cá. O a é o 3 sobre 2, que está aqui embaixo, certo? A gente acabou de fazer essa conta. Então, vai ser 3 sobre 2. E o b é o que a gente tinha feito, só olhando o gráfico, que é 3. Então, eu tenho uma fração em cima e um número inteiro embaixo, né? Aqui é praticamente divisão de frações. Então, repete o primeiro. Opa. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Todo número inteiro é uma fração com denominador 1. Então, vai ficar 1 em cima, 3 embaixo. Então, eu posso cortar aqui, né, o 3 com 3, né, dividir, que vai dar 1. E sobrando somente o 1 em cima e o 2 embaixo. Então, A sobre B, né, essa fração AB, é 1 sobre 2, que é o meio, que é a letra E de equação.